Fala, bonita, tudo bem com vocês? É um prazer estar novamente aqui com vocês. E no episódio de hoje vamos falar sobre pediatria, algumas intercorrências e um pouquinho de maternidade. Então, roda a vinheta! E eu estou aqui com a doutora e pediatra neonatologista Larissa Trivelato. Larissa, é um prazer estar aqui com você. Obrigada pelo convite, por estar aqui comigo. E vamos lá, né? Por favor, me fala um pouquinho sobre a sua experiência profissional, sua carreira profissional. Então, eu fiz medicina no Mato Grosso do Sul, né, na cidade de Dourados. Fiz no UFGD, que é Federal de Dourados. Depois, eu viajei bastante, né? Só uma pessoa, eu dei uma andada. Vim fazer pediatria pelo CESDF, em Brasília. Depois vim fazer neonatologia em Goiânia. Fiz no Hospital Materno Infantil, que foi onde eu terminei, né? Onde eu fiz a neonatologia. E aí trabalhei em diversos hospitais. Tenho consultório e maternidade e essa vida de neo. E a história com a pediatria, a neonatologia, foi desde sempre, durante a faculdade, ou não? Não. Eu entrei na faculdade para ser reumatologista. Eu tinha Nossa, certeza, bem diferente. Totalmente diferente. Eu tinha certeza que eu seria reumatologista. Eu tenho uma reumatologista, que é a doutora Vitalina, que é aqui de Goiânia. E que pra mim era assim, sabe, assim, sua grande heroína da vida. E eu queria ser reumatologista. Mas com o tempo, eu falo que a pediatria me escolheu. Eu comecei a estudar e eu estudava e eu decorava muito fácil, que era de criança. Ia pra aquele lado, ia. E tem toda uma história de vida também que me levou à neonatologia. Mas no 5º ano, eu acho que eu fui a primeira pessoa da minha turma a decidir. No 5º ano de faculdade, quando eu passei pela neonatologia, eu falei, não, é aqui mesmo, tá decididíssimo. Você se encontrou. Fiz pediatria, sabendo que eu faria neo, e foi. Então foi uma paixão, assim, logo de cara. Foi conhecendo e não teve jeito. E nesse quesito da pediatria, vamos falar alguns assuntos. Uma das coisas que eu percebo dentro da carreira da pediatria é justamente alguns tabus ou algumas coisas que... dito popular que a gente que sempre acontece. A questão do banho de chuva. Ah, não vamos tomar banho de chuva porque vai ficar gripado. O menino não coloca o pé no chão porque vai ficar gripado. E aí, mito ou verdade? Então, coitada da chuva, né? Quem traz a gripe, o resfriado que a gente fala é o vírus, né? E quem traz vírus são as pessoas. Esse é um meio de circulação, né? Então, assim, uma pessoa passa para outra e vai passando. A chuva não tem nada a ver com isso. O vento que vem da janela também não tem nada a ver com isso, né? Que fala muito assim, de deixar sem camiseta, que vai gripar, não. Pé no chão também não tem nada a ver com isso. O vírus, ele é de pessoa para pessoa. A chuva, o banho de chuva está liberadíssimo. A única coisa é que, por exemplo, que nem em Goiás. Em Goiás a gente fica muito tempo sem chuva e quando chove, essa primeira chuva, ela é a que a gente chama chuva ácida, né? É uma chuva que tem muita poluição, então é uma chuva que a gente espera um pouquinho, não toma as primeiras chuvas, não. Depois de um tempo tá liberado o banho de chuva. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Então o banho de chuva é mais pra criar uma memória na criança. Uma memória afetiva, né? E tomar banho de chuva, e aí a mãe vai junto, às vezes o pai vai junto, e aproveita aquele momento, e brinca e tudo. Eu brinco assim, meu filho, ele olha pra chuva e já quer descer, porque já quer tomar banho de chuva, né? Ele já sabe que tá na hora. Então assim, quando começa a chover, ele espera um pouquinho e já quer ir. É uma memória afetiva mesmo. E essa memória afetiva você criou... Pessoal, ela tem 2 filhos, tá? O Davi e o Rafael. E você criou essa memória nos seus filhos? Foi. Como foi essa experiência? Eu sempre quis colocar meu filho pra tomar banho de chuva quando chovesse. É uma coisa que eu sempre achei muito bonitinha. A criança ter o primeiro contato com a chuva. Eles têm esse deslumbramento com a água, né? Com o movimento. A criança e o movimento são a mesma coisa, né? Então, assim... Eu sempre quis colocar, eu coloquei, ele adorou, então eu sempre deixei ir no tempo dele. O Rafa ainda não vai, ele ainda fica meio desconfiado, ele vai e volta e tudo. E no tempo dele, o Davi já adora. E na quesito, falando um pouquinho aí sobre essa questão de criar memórias afetivas, vamos entrar um pouquinho agora na imunidade. Isso cria imunidade, a gente consegue criar imunidade, aumentar a imunidade, diminuir a imunidade, enfim. Como que é isso? Quanto mais contato você tem com o ambiente, quanto mais contato você tem com outras pessoas, isso tudo é o pessoal que fala hoje vitamina S, né? De sujeira mesmo. Então, assim, quanto mais contato, mais imunidade, mais o seu sistema imune cria memória de coisas diferentes. Então, quando a gente entra no segundo contato, isso tende a ser melhor. Então, assim, a gente brinca que com a criança que tentou muito em contato, principalmente na primeira infância com muita coisa, ela tem uma imunidade melhor,
justamente porque ela tem essa memória maior de terra, de outras coisas mesmo. Então, aquela propaganda daquele sabão, É aquele... sujar faz bem. Eles estavam certos. E fechando um pouco sobre isso, vamos falar uma doença que está acontecendo muito na maternidade, como enfermeira eu também percebo, é a questão do pé-mão-boca. O que você pode dizer em questão de alerta? Como que a gente pode prevenir? E o que a gente deve evitar, primeiramente? Então, assim, a gente tem que entender que o mão-pé-boca ele é contagioso, extremamente contagioso. E que as crianças passam umas para as outras. Onde esse contágio é mais intenso, né? A gente tem um pico com 2 anos, justamente em creches, berçários, porque ali, como que é feito esse contágio? Saliva e contato com as fezes. E aí, no trocar... né? Criança, a gente sabe como é que é criança, Sim. né? Coloca todo mundo, enfia uma chupeta, vai na boca da outra, mamadeira e tudo. Então, assim, o que o Covid veio nos ensinar, que é uma coisa muito importante da gente retomar, a lavagem de mãos é a melhor forma de evitar, né? Mas essas crianças acabam tendo esse contágio íntimo e acaba todo mundo pegando, né? Então, assim, o contágio é muito forte. E aí, os sintomas são muito intensos. Hoje a gente tem casos de mão, pé, boca que não dão só mão, pé, boca, né? Bumbum, perna, a gente vê que tá cometendo muito. Às vezes até começa boca e bumbum. Eu já tive um paciente que foi só bumbum. Depois que veio mão, boca, pé e tal. Então, assim, tem esses casos atípicos. E a criança fica muito desconfortável. Realmente causa muito desconforto para comer, para poder beber água, tudo ali. E vai causando, né, vai dificultando cada vez mais o cuidado. Então, é uma doença muito, assim, chata de tratar, né, pra mãe, porque a mãe se desgasta muito, a mãe se preocupa muito com a alimentação, e aí vai ser um período que não vai comer, vai ser um período difícil. A gente tem tratamentos paliativos, a gente tem tratamentos para aliviar de conforto, para dor, a laser terapia hoje, que é excelente, principalmente em região de cavidade oral, para a criança conseguir se hidratar e aí poder melhorar. E depois que já passou o período que a gente fala do contágio, tem que esperar um tempo para depois ela seguir uma vida normal ou não? Isso é muito complicado, porque a gente tem um período de transmissão até 4 semanas após, né, a doença. Então, assim, lógico, tem crianças que vão estar ali em 1 semana, 2, 3, 4, não dá para saber exatamente esse tempo. E a gente não vai fazer exame em todo mundo, isso nem é possível para saber quanto tempo está se transmitindo. Então, querendo ou não, passados os sintomas, a gente toma uma vida normal, né? E é esperar, é isso. É igual a gente falou naquele começo, né? É o contato que vai ter e vai ter mesmo, e a gente tem coisas que não tem como evitar. Certo. E dentro do seu consultório, me diz um pouco, o que você tem visto de maiores queixas dentro da neonatologia? Olha, eu acho que as queixas maiores ficam na parte da amamentação. Dificuldade de amamentação é uma queixa inicial. Sono, que é uma outra questão também muito importante para as mães, nos primeiros meses de vida, principalmente, depois as coisas engrenam melhor. Eu acho que nos primeiros meses essas 2 queixas são as mais intensas, principalmente na rotina, né? E vamos trazer uma polêmica aqui um pouquinho? Tem que colocar rotina nessa criança? Então, né? Eu falo que tem um livro que eles falam para as mães comprarem, né? Que fala sobre essa rotina, né? Que essa rotina tem que ser colocada para a criança da seguinte forma. Isso devia ser queimado em praça pública. Olha, minha vontade existe de pôr fogo nesse livro. Inclusive, eu li quando eu estava gestante do meu primeiro filho. E aí a gente se frustra muito por ter expectativas irreais, né? Quando uma criança nasce. A gente tem tanta coisa para entender, e entender desenvolvimento humano, desenvolvimento infantil e coisas que a maternidade só vai trazer pra gente. Eu falo que eu era uma pediatra antes, uma pediatra depois dos meus filhos, inclusive, perdão para todos os que me conheceram antes. Então, assim, eu brinco assim, mas é muito verdade. Sim. Porque a gente acaba assim, rotina. A gente tem que entender que rotina para uma criança é sequência de eventos. É previsibilidade, porque previsibilidade para criança leva a segurança. Não existe isso de você falar, tal hora meu filho vai fazer isso, tal hora isso, tal hora isso, tal hora isso. Isso não existe. A criança não entra numa rotina. Ela não é uma máquina, né? Eu brinco com os pais que muitas vezes a criança coloca a família na rotina dela, né? Do que a família colocar a criança. A criança precisa, sim, de uma sequência de eventos para se sentir segura, para saber o que vai acontecer, até para colaborar com aquela situação. Mas falar que você vai colocar ela numa tabela
Nenhuma tabela funciona com criança. Então a gente tem que tirar esse negócio de que 8 horas acorda, 9 horas faz isso, 9h30 faz isso, 9h30 faz 9h40 faz aquilo. Eu falo isso porque esse negócio que você falou de ser uma pediatra antes e depois da maternidade é muito real. Eu falo que eu sou uma enfermeira antes e após a maternidade. Por quê? Quem estabelecia os horários do que fazer e como fazer era a Sofia. Então eu nunca fui dessas de, agora tá na hora dela fazer isso. Agora tá... Não, era ela. Tava com fome? Então vem cá, vamos amamentar, tá tudo certo. Você quer brincar? Então tá bom, vamos brincar. Então ela me dava os parâmetros do que ela queria fazer. Claro, acordava de manhã, trocava fralda. Então essa rotina de eventos, de eventos realmente existia. Mas, por exemplo, na questão noturna, eu não posso reclamar da Sofia, porque ela que acordava todos os dias, incrível. Mães, isso é muito real. Minha filha vai fazer 5 anos e isso ainda acontece. Todos os dias, às 3h45, 47 da manhã, ela acordava pra mamar e depois ela dormia, só ia acordar às 8 horas. E até hoje, ela já tem 5 anos, já desmamou, eu acordo esse horário justamente pra ver se ela está respirando ou se ela está tudo bem com ela. Então, ela que colocou isso em mim. Isso é uma questão hormonal, né? Isso é um horário hormonal. A gente fala que 3 horas, né? A maioria das crianças acordam ali pra meia hora pra mais, meia hora pra menos, mas nesse horário é um horário que as crianças passam a acordar. É uma hora que elas têm um aumento inicial do cortisol, uma queda da melatonina. Então, a gente tem essa questão desse horário ser realmente um horário hormonal e que depois daí o sono é um pouco até mais agitado, um sono um pouco mais difícil. Tem muitas mães que reclamam que a criança passa a acordar mais depois daí. E realmente isso é natural. A gente tem que entender o que é natural, né? A gente tem que entender o que é o desenvolvimento, o que é o corpo, o que é hormônio, pra gente poder saber lidar com essa criança melhor. E essa questão, por exemplo, que a gente sempre, que a grande maioria fala, o tal do tabu e dito popular, é o tal do leite fraco. Existe leite fraco? Não existe leite fraco. Existe muito palpite nessa área, né? Com certeza. Muito palpite existe. Mas o que acontece? A amamentação é um processo. A gente tem que entender que é um processo complexo, né? Que é uma mulher que está ali fragilizada, num puerpério, né? Começando a amamentar, aprendendo a amamentar e uma criança aprendendo a mamar. E não interessa se você tem 10 filhos. Cada criança é um início e um aprendizado da amamentação. Então, assim, a gente tem que entender isso pra gente poder entender que, às vezes, aquela criança tá chorando. E aí chega uma pessoa e fala assim, não, mas isso é fome. Aí aquela criança tá chorando de novo, mas isso é fome. Não, esse leite não deve estar dando certo. Você tem que dar um leite melhor pra ela, você tem que dar uma mamadeira. Essa questão da mamadeira, a gente tem muita coisa envolvida. Cultural, né? Uma questão de mercado, uma questão de propaganda. E a gente tem também uma questão da família querer participar, às vezes, daquele momento. E aí a pessoa fala, não, deixa que eu dou uma mamadeira. Porque a pessoa quer, entendeu? Mas aí a gente tem que entender qual que é o papel da mãe e da família e da rede de apoio ali, de cercar a mãe, às vezes deixar ela mais tranquila, entender que a criança chora por vários motivos, não é só fome, né? Então, assim, a criança não tem como falar, a única forma de comunicação da criança é o choro. Então, ela precisa ali se comunicar de várias formas. E às vezes não tem nada acontecendo, gente. Às vezes você vai falar, não, a fralda não tá trocada, a criança tá com a barriga cheia, não tem nada incomodando, e ela vai chorar. Porque ela precisa se manifestar como ser humano, né? A gente também acontece isso. A gente se esquece de que... Às vezes você fala assim, gente, eu tô triste, mas o que tá acontecendo, né? Ou eu tô agitada, e a gente não consegue achar uma causa ali. A criança também tem que se organizar, né? Muita coisa pra ela. Você falando dessa questão do choro, você sabe, como mãe de 2, você sabe diferenciar nesse período qual foi esses tipos de choro? Agora, como mãe, principalmente do segundo, sim. A gente fala tipo de choro porque parece que nós conseguimos identificar o que eles estão precisando. Mas no começo, o primeiro, não. Isso é lenda, porque assim, muitas mães chegam pra mim e falam assim, nossa, ele tá chorando, ela tá chorando no primeiro filho, principalmente nos primeiros meses, né? Eu não sei o que é, eu não consigo saber, e isso gera uma culpa, uma frustração de eu não sou uma boa mãe, eu não consigo saber o que meu filho precisa, e não é isso. Ninguém consegue identificar esse cara, né? E uma outra coisa também que eu vejo que gera muita culpa, assim, muita tristeza nas mães. Meu filho dorme, principalmente no primeiro mês. Minha mãe chega, pega pra fazer dormir e ela dorme. Comigo o neném só chora e fica irritado, né? E isso acontece com todo mundo. A gente não... Parece que ninguém fala, né?
Acontece com todo mundo. Chega uma pessoa que tá descansada, de fora do contexto, que tá calma, que tá tudo bem, que a criança não faz essa regulação emocional igual faz com a mãe. Pega a criança, faz a criança dormir, a criança super calma. A mãe pega com toda a regulação hormonal, com toda a entrega que aquela criança tem àquela mãe. Uma mãe que às vezes tá cansada, tá mais agitada, ou um lugar que seguro para aquela criança fica mais agitada e chora. E tá tudo bem. Tá tudo certo. É isso. E a gente tem que entender, justamente você falando sobre a rede de apoio, o papel de cada pessoa que vai estar ali apoiando. E nas suas consultas, você faz somente a consulta para o recém-nascido ou com todos aqueles que vão estar apoiando? Se você não tem uma mãe bem, você não tem como ter um paciente bem. Entendeu? A consulta tem que começar na mãe. Entendeu? Na família. Entendeu? A gente pega ali a mãe, o pai, ou a mãe, a rede de apoio. A gente tem que ter uma consulta com todo mundo. Tem uma consulta, inclusive, que é de 6 meses, que é da introdução alimentar, que eu falo, gente, periquito, papagaio, vó, babá, todo mundo aqui, vem comigo. Nem que eu tenha que colocar 10 cadeiras na sala, eu falo, brinco com as minhas mães, nem que eu tenha que colocar 10 cadeiras, eu preciso de todo mundo aqui, porque a gente precisa falar a mesma língua, a gente precisa andar junto. Inclusive, na consulta pré-natal, a gente já começa esse processo, né? A gente faz hoje consulta de pré-natal pediátrica, que é extremamente importante, porque a gente consegue ali ter a mãe com toda a atenção para aquelas orientações. Porque quando você vem a primeira vez com um bebê, a sua orientação, a sua atenção já está dividida. Então, quando você tem uma consulta só com a família, e aí é legal a rede de apoio, a gente já fala toda uma preparação para o puerpério, para a rede de apoio, inclusive, aconselha muito o pai, quando ele está presente, como que vai ser, como, né, já dá aquelas dicas de como lidar com as situações. Então, é muito legal. E na sua vida particular, pessoal, você teve essa rede de apoio e como é que foi? Tive uma rede de apoio fantástica, posso falar, né? Minha mãe, meu pai, meu irmão e minha melhor amiga, eu acho que fecharam aquela rede de apoio mais central. Mas eu falo que rede de apoio, a gente tem que entender que, gente, rede de apoio é uma empregada que tá ali, que vai te ajudar todo dia. Rede de apoio é o porteiro que sabe que você ganhou o neném, que você tá sozinha, que vai subir suas compras. Rede de apoio é a babá que você colocou à noite. Rede de apoio, entendeu? A gente tem que entender que rede de apoio, porque eu não tenho, às vezes, ninguém na minha família, né? E eu vejo muitas mulheres nessa situação. Rede de apoio é uma amiga da igreja, entendeu? É alguém que veio pra te ajudar, que você chamou pra te ajudar, pra te ajudar a tomar um banho. Tudo isso é rede de apoio. Né? E a gente tem que fazer com que essa rede de apoio esteja presente. E planejar ela antes do neném nascer é muito importante. Você falando da rede de apoio, eu também, de forma pessoal, eu tive também uma rede de apoio, minha mãe, meu pai, meu irmão também. Justamente nessa questão do sono. Então, o que acontecia? Na parte da manhã, eu cuidava da Sofia e minha mãe, a menina que trabalhava lá em casa também. Só que à noite, ela tinha um período. Então, minha mãe falava o seguinte, olha, vai dormir, descansar, porque da madrugada você pode ficar com ela. Então, dava um horário, aí meu pai me acordava, e daí dali em diante eu já cuidava da Sofia. Então, foi muito importante justamente para a questão do meu puerpério. Então, eu tive toda essa rede de apoio e justamente isso, a gente falar apenas uma linguagem do que eu queria, do que eu achava que era melhor para a Sofia, porque assim, mãe... É aquele negócio, a gente só sabe se tá fazendo ao certo tentando. E por mais que a gente aprende nos estágios de faculdade sobre pediatria, neonatologia, eu não sei você, mas comigo caiu tudo por terra. Pra não dizer que eu não usei nenhuma das técnicas que eu aprendi em faculdade, a técnica do banho. Só e somente só. A amamentação eu sinto muita falta, mas teve várias intercorrências e todo o âmbito, porque tudo aquilo que eu aprendi caiu por terra. Não, eu falo que a amamentação, eu acreditava. Eu juro que eu acreditava em tudo que eu aprendia nos cursos. Em tudo que eu lia, eu acreditava. Mas eu não entendia. Eu vejo hoje que eu não entendia muita coisa que eu vim passar depois. Tive uma amamentação também muito difícil a primeira vez e muito cheia de desafios. Mas foi bom, eu aprendi muito. Hoje eu consigo orientar alguém, consigo de uma forma muito mais completa, entendendo o que a mãe tá vendo, entendeu? Isso é totalmente diferente. A minha experiência com a amamentação, eu até, muitas vezes, uma mãe de primeira viagem, gravidinha, vem me perguntar, como é que foi essa amamentação? Aí eu viro e falo, você tem certeza que você quer saber a minha experiência? Porque não é a mesma coisa. A minha experiência foi assim, os 3 primeiros dias eu tive só colostro. Então, no último dia, para eu poder ter a alta do hospital,
não descia o leite. Simplesmente eu fui amamentar a Sofia, ela pegou o colostro e tudo mais e tal. Mas aí no terceiro dia eu coloquei ela na posição, não quis, de jeito nenhum. E revirava, e revirava, e revirava e tal. E daí o que aconteceu? Me veio a depressão, o baby blues. E daí eu fiquei frustrada, porque eu falava, nossa, eu não vou conseguir amamentar minha filha. Foi uns 15 dias desse jeito, ela não pegando ao seio. Ela estava fazendo a ordenha, mas ela não estava pegando ao seio, aquele elo que a gente tem. Eu lembro com muito saudosismo agora, por quê? Teve depois de 15 dias, minha mãe virou pra mim e falou o seguinte, Raíra, coloca ela na posição. Aí eu olhei assim pra ela, isso foi num domingo pela manhã, nunca esqueço. Aí eu olhei assim pra ela, tipo, tem certeza? Porque era muito desgastante pra mim e pra ela. Pra mim, eu já tinha internalizado, ok, ela não tá ao meu seio, mas ela está se alimentando do meu leite, então pra mim tá tudo certo. Então eu já tinha meio que preparado ali dentro de mim. Quando eu coloquei ela na posição, foi incrível. Ali eu deixei há quase 1 hora pra mais, ela pegou ao seio e nunca mais tive problema. Só que daí depois de mais ou menos uns 3 dias eu tive mastite. Meu Deus. Aí eu falei, pronto, tava tudo certo, agora veio a bendita mastite. E daí foi tratar a mastite, teve um período ali e tal, depois que tratou a mastite foi tudo certo. Então, o que eu lembro com muito saudosismo é justamente essa questão da amamentação. Porque é um elo que, assim, foi muito grande, é muito grande e, eu, sinceramente, não tem como explicar. Eu não sei você, mas é algo que, assim, eu sinto muita falta justamente desse período da Sofia. Bom, eu ainda amamento, né? Então, tenho 2. Mas, assim, a gente vê que uma coisa muito importante na amamentação é o estágio emocional da mãe. A gente tem que ver como que essa mãe tá. É o que eu falo, não tem como você ver o bebê sem você ver essa mãe. Entendeu? Não tem como você cuidar de uma criança sem você cuidar da família. Não tem como, é impossível. Então, assim, a mãe tem que estar bem. Quando a gente tem uma questão de depressão pós-parto, um baby blues, isso dificulta muito a situação, né? Não impede, de forma alguma, mas é mais complicado, sim. É mais difícil, né? Começar e acreditar que vai dar certo, e ter essa serenidade, essa espera, porque eu falo que a maternidade exige uma coisa que a gente não está acostumada hoje. Exige a gente parar, a gente sentar e ficar ali durante um tempo em que a gente não está acostumada. A gente tá muito correndo, a gente tá muito... É uma vida muito conturbada, a gente tá sempre entrando de uma atividade na outra. Então, acaba que quando isso exige de você parar, uma coisa que você nunca fez, a minha maior dificuldade hoje, eu acho, sim, de explicar para as mães, é aquele momento que você tem que realmente parar e ficar. Isso a gente não dá conta. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Eu não tive esse momento. Esse momento de parar e sentar e dar mamar. E aquilo ali, você entender que você vai ficar ali 40 minutos, 1 hora, sem fazer mais nada. E as pessoas passarem por você e falar, nossa, mas você só tá sentado dando mamar. Você só tá... Mas o que você fez? Você levantou à noite pra dar mamar? Eu também levantei pra te ajudar. Mas e aí, você só deu mamar? Só deu mamar. O desgaste físico e mental que as mães têm dando mamar, gasto calórico, inclusive, vem mostrar isso, né? Eu gasto ali, naquele momento, não só o gasto físico, mas o gasto emocional de parar. E aí as mães, às vezes, param outras atividades, né? Tinha uma paciente que falou assim, tava com neném de 2 meses, eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. E ela ia colocando tantas coisas que ela tinha na vida dela. E ela passava tempo sentada amamentando. Isso era um conflito interno enorme. Esse conflito interno, justamente nesse episódio meu de Baby Blues, ele foi muito real. Porque eu pensei justamente nisso. Eu preciso voltar a trabalhar. Eu tava com uma carteira na época, de 12 clientes de pós-operatório de cirurgia plástica. E eu tava no auge da minha carreira profissional. E eu me vi ali. Por quê? Sou altamente vaidosa. Sou uma pessoa, assim, tentando construir independência. E esse momento que você falou de parar, ele é muito real, porque eu me vi ali cheia de pontos, não tendo uma frustração que era a amamentação, e eu não entendendo o porquê. A minha vaidade tinha ido embora, a minha profissão tinha ido embora. E não é por questão de falta de apoio, não, porque eu tinha os meus pais do meu lado, era conflito meu mesmo interno. E eu olhava no espelho, eu já estava meio que
retraída, eu não queria olhar pro espelho porque eu não gostava da imagem refletida, porque é muito lindo o que falam na teoria. Aquela mãe linda, perfeita, maquiada, tudo, amamentando, coisa mais linda do mundo. E eu achava que seria o auge da maternidade, a amamentação para mim, e não foi. E não foi. Lembro com muito gosto da Sofia amamentando, tudo, sim, claro. Mas o que envolvia isso de forma pessoal para mim foi terrível. Mas esse conflito que você falou, assim, né? Esse conflito eu vejo a maioria das minhas pacientes passarem, entendeu? E você externalizar isso pra mulher, você falar pra ela, olha, tá tudo bem. Tá tudo bem você tá em conflito. Tá tudo bem porque vai tudo mudar mesmo. E o engraçado, quando você fala tá tudo bem, escorre a lágrima, né? Não, eu falo, elas entram até sorrindo, mas às vezes saem do meu consultório chorando. Porque eu trago isso pra elas. Eu falo, você quer conversar? A primeira vez que eu falo pra elas, você tá tudo bem? Elas falam, tá tudo bem. Eu falo, não tá. Vamos lá. Tá tudo bem? Como você está? E aí elas dão uma parada, assim, pra pensar, né? Porque elas não têm oportunidade de falar sobre isso. E é ali que elas vão poder, a gente vai poder conversar e colocar essas expectativas na mesa e poder alinhar isso, sabe? Mas isso todas passam, porque é maravilhoso, mas é uma mudança. É uma mudança de posição social, é uma mudança de vida, é uma mudança de planos, é uma mudança que às vezes te pega, por mais que você queira, por mais que você planeje, é uma mudança muito grande. E não é que é ruim, é só diferente. E a gente tem que entender isso, que o diferente não é ruim, só é diferente, entendeu? E que no diferente pode ter coisas maravilhosas, ser muito bom, mas vai ser diferente, entendeu? Tem gente que fala assim, não, porque você vai ver, depois que o neném nascer, você nunca mais vai, depois que o neném nascer, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Que bom que não vai ser a mesma, que bom que vão ter noites que você não vai dormir, porque essas noites você pode passar junto com seu filho, porque dá saudade disso também, né? Então, assim, é a gente entender que o diferente é bom. Porque o que falam pra gente, você não vai dormir mais, você não vai isso, você não vai ter que abandonar a carreira e tudo mais, é sempre pro como lado se fosse negativo. É, como se fosse ruim, como se isso fosse... E a gente entender que isso não é ruim, que isso vai trazer oportunidades, portas, sabores, gostos, modos de ver a vida, o mundo, e um sentimento que você nunca sentiu. Eu pelo menos, eu posso falar que ser mãe, pra mim, é a plenitude... É o ápice, é o apogeu da vida. Eu, assim, né, pra mim, é o meu primeiro lugar. Então, assim, como papéis sociais, se eu for colocar assim, o que eu sou, mãe? Entendeu? Eu acho muito bom. Então, assim, e tudo bem se não for também. A gente também tem que entender isso. Tudo bem se vier a parte profissional primeiro, você não vai deixar de ser mãe, você pode ser uma excelente mãe, priorizando a carreira. A gente tem muitas coisas, mas cada um escolhe suas lutas, né, seus desafios, e é tudo muito bonito. E tem que ser colocado, eu acho que tem que ser falado, tem que ser conversado. Eu sempre aconselho quem ganhou neném a ter uma mãe de apoio. O que é a mãe de apoio? É uma outra mulher. Você não precisa ter muita amizade com ela, não. Você não precisa. Se você não tem uma melhor amiga, arruma alguém. Pode conhecer ela na maternidade, tá bom? Não tem essa questão. Então, assim, arruma alguém que tem um filho da mesma idade do seu, pra você conversar e colocar aquilo ali, porque você vê que você não tá ficando louca. Que a outra tá sentindo igualzinho que nem, sabe? Então, assim, é muito bom isso. E muitas vezes, eu não sei se isso acontece muito dentro do seu consultório, mas tem as comparações, as benditas comparações. Porque nessa idade meu filho já estava fazendo isso, nessa idade meu filho já estava fazendo aquilo. E aí, como que a gente orienta? Olha, primeiro você entendeu o que é normal, né? A caderneta de vacina é o meu paixão, sabe? Eu tenho uma paixão com a caderneta de vacina, tanto que os pacientes que não têm, que nascem às vezes em maternidades, que não recebem, falam, compra por favor na internet. Não é uma coisa cara e é uma coisa assim que dá pra gente ter. É muito boa, porque você vê as curvas de crescimento. Então você mostra, curva de perímetro cefálico da cabecinha tá normal, curva de altura tá normal, curva de peso tá normal. E lá também tem uns marcos de desenvolvimento. Sim. Então tá acompanhando, tá fazendo as coisas que tem pra fazer na idade, então tá tudo certo. Entendeu? As crianças são diferentes. Quer ver sofrer com isso? Mãe de gêmeos. Nossa, é verdade. Mãe de gêmeos sofre muito com isso. Porque pensa... Um nasceu dente com 7 meses, o outro com 1 ano e 2. Pensa a loucura que essa mãe ficou com nesse certeza. tempo, pensando que com o outro tinha alguma coisa errada, entendeu? Aí esse aqui andou ali, vamos dizer, andou com 11 meses, andou antes do que devia. O outro veio andar com 1 ano e 2, tá tudo certo com aquele. Mas aí aquele tempo todo a mãe fica angustiada, né? Então essa comparação existe mesmo, todo mundo compara e às vezes nem é por mal, às vezes é por... Falta de ter o que falar, de ter o que fazer, sabe? Assim, é
mesmo. E assim, a gente tem que aprender a filtrar. Filtra. Converse com o seu pediatra, tá? Vem aqui. Conversa com o seu pediatra. Porque quando você chega pro pediatra e fala, eu tô na dúvida. Um problema que a gente tem é ter minhoca na cabeça. Eu falo pras mães. A gente tem minhoca na cabeça, a gente não pergunta. Então, assim, faz lista. Eu falo pra elas, faz lista de dúvida, me manda no WhatsApp. Faz alguma coisa, mas pergunta. Porque você tem vergonha de perguntar, a gente não pode ter. Não pode. Seu pediatra tem que ter coragem de falar qualquer coisa. Entendeu? Porque se você pergunta e a pessoa fala, não, tá tudo bem, olha aí, ó, pronto, resolveu. Sim, isso é muito real. Inclusive, eu tinha muitas, assim, algumas eram sancionadas, outras nem tanto, mas eu sempre fazia isso nas consultas de pediatra com a Sofia e ainda faço. E eu sempre tô ali no acompanhamento. Inclusive, na questão da fala da Sofia, eu comecei a perceber algumas coisas na parte da fala dela. Tanto que a gente já entrou com fonoaudiólogo. Mas isso foi uma questão dela, no desenvolvimento dela. Que ela não tem ela tem o tônus da língua frouxo, o tônus frouxo. Então, a gente já tá fazendo. A fonoaudióloga nos orientou, olha, se você fizer, vai dar tudo certo e tal. E tem melhorado, assim, fantasticamente com ela. E agora ela não para de falar. Depois que começa... Não para de falar. E, assim, a empolgação dela, a ver o desenvolvimento dela, gente, dá um prazer tão grande, mas tão maravilhoso. E você falando sobre essa plenitude, me lembrou, na hora que você estava falando, me lembrou um momento mágico. Porque é o seguinte, ela entrou numa crise de tosse alérgica e ela deitou comigo e eu fiquei a noite inteira em vigília. Enfermeira plantonista, é óbvio que eu iria ficar em plantão com a minha filha. A gente, mãe, faz 25 horas, né? A gente faz trabalho extra. E daí eu vigiando ela e tudo mais e tal. E ela dormindo super bem, super bem. E eu acordava de 30 em 30 minutos olhando assim pra ela e tal. Aí, na hora que tava nós duas dormindo, e daí ela virando pro meu lado, colocou a mãozinha dela no meu rosto, levantou, porque nós duas dormimos de tapa-olho. Ela levantou assim, bom dia, mamãe, já amanheceu. Aí eu, filha, amanheceu, mas a gente, é domingo, a gente podia dormir só mais um pouquinho e tal. Mamãe, a gente tem que brincar. Eu falei, tá certo, mas a mamãe... Aí ela, por que você não dormiu? Aí a mamãe tava vigiando, porque você tava doentinha, e a mamãe tava vigiando o seu sono. Aí ela, mamãe, mas quando você ficar velhinha, pode ficar tranquila que eu vou cuidar de você. Ai, meu Deus do céu, aquilo ali aqueceu meu coração, eu dei um abraço, um beijo nela. Foi um momento, assim, tão lindo e tão mágico, que essa plenitude veio na hora. E pra mim, foi naquele momento, assim, óbvio que terei outras fases, vou ter esse momento, mas naquele momento eu falei assim, gente, valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço, valeu a pena todo as noites mal dormidas, valeu a pena tudo. Quando vem esses momentos. Eu não sei se você teve esse momento. Você teve esse momento? Eu sou meio assim, babona. Eu acho assim, acho que toda hora que eu olho, eu falo, gente, mas não é possível que eu fiz um trem tão lindo, sabe? Assim, eu sou dessas assim, que eu tenho isso o tempo todo, sabe? Os meus, eu ponho pra dormir, e esse dormir junto eu acho muito gostoso, eu acho muito bom pôr pra dormir e ficar. Então, pra mim, toda noite pôr pra dormir é muito bom. Eu sou muito... Então, a plenitude é o tempo todo. É isso, entendeu? E, Larissa, vamos falar um pouquinho agora sobre algumas coisas que a gente vê no dia a dia. Esse negócio da gente agasalhar o recém-nascido, é saudável, não é? Em que condições, enfim. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vestir demais o neném, além de dar lesão de pele, pode causar desidratação, tá? Então, não é só a questão... A criança fica mais hipoativa para mamar. Isso dificulta a amamentação. Então, assim, o agasalhar, ele é... A gente tem que tomar muito cuidado. Mas Goiás, né, aqui 40 graus, e às vezes eu vejo criança com roupa de linha, de tricô, de lã. Não dá. Nem tem que usar roupa de algodão, principalmente em contato direto com a pele, pra não dar... Tem menos alergia, é menos agressiva, é mais confortável. A gente tem que pensar em conforto também pra criança, né? Então, assim... E usar a roupa própria pra temperatura que está. Só isso. Então, assim, eu ensino, assim, um ponto a mais. O que é isso? Você está com uma blusa sem manga, coloca uma manguinha curta na criança, se você tiver na dúvida, né? Nunca medir temperatura pelas mãos e pés. Pés e mãos da criança, por uma questão circulatória, vão estar sempre gelados. Então, assim, vai medir pelos braços, pela perna, pela barriguinha, põe a mão pra ver se a criança tá com frio mesmo, né? Às vezes a criança tá transpirando, com o pé gelado, vem alguém e põe mais roupa na criança, né? E isso, sim, causa lesão de pele. Tá? A gente pode ter ali as bolinhas, a gente fala que brotoeja, né? Por calor,
tá? Ou por atrito algum tecido. E uma outra coisa também que dificulta a amamentação. Então, a criança muito agasalhada, muito vestida, ela fica mais proativa e acaba ali não querendo mamar. O que é o ideal para quem tá tendo dificuldade para amamentar? Dê mamar com essa criança só de fralda. Só de fralda descartável. Mais nada. Entendeu? Porque primeiro que o contato pele a pele é importantíssimo. A criança tocar na pele da mãe, sentir a pele da mãe, isso é importantíssimo para a amamentação, para a vida, produção de ocitocina, para a criança dormir melhor à noite, para a criança acalmar, isso aí tem infinitos benefícios. Questão de microbiota mesmo. Primeiro isso. Segundo que essa criança vai ficar mais ativa, tá? Então, assim, vai ter menos incômodo, menos coisas para poder, vai ser mais fácil manejar. Então, tudo isso facilita. Então, a roupa, quanto menos, melhor ali. Você falando sobre essa questão de incômodo e tudo mais, eu vi uma postagem, é meio correlacionado ao assunto, sobre esse quesito de o nascer. A gente, quando o ser humano, porque uma criança é um ser humano. Tem gente que esquece, mas é um ser humano, né? Com vontade, quando tudo. Nasce, a gente quer automaticamente que ele nasce já todo programadinho. Não vai chorar à noite, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Sendo que, na verdade, dá o excesso de colo, vai fazer manha. Gente, daí? Gente, sabe? É uma coisa que eu colocava como mãe. Tá, quer meu colo? Vai ter colo. Tá, quer meu abraço? Vai ter o meu abraço. Quer meu acolhimento? Vai ter o meu acolhimento. Não importa. E uma das postagens, ela falava o seguinte, passou 40 semanas ali num lugar quentinho, o contato pele a pele é fundamental. Tava ali num lugar onde ele foi criado, super seguro, já nasce de uma vez, assim, então tudo é muito novo. Assim como nasceu uma nova mãe, nasceu um novo pai, nasceu um ser humano. Uhum. Então nós, digamos assim, posso só citar aqui, o desmame do ventre, ele tem que ser progressivo, não é de uma vez, de uma vez não precisa de colo, tem que dormir sozinho, porque tem que ser isso. Não! Ele estava totalmente ali protegido e é um mundo novo para ele. E essa necessidade da criança tem até um nome, né? A esterogestação. Sim. Né? Então, assim, essa criança, ela realmente precisa. Ela não é que ela tá querendo, ela precisa de colo, ela precisa de segurança. Ela precisa do corpo da mãe. Essa criança, a gente às vezes esquece que nós somos mamíferos, né? Se a gente for pensar assim, dessa forma, o mamífero, o filhote nasce e aí ele é colocado aonde pela mãe na natureza? Dentro da toca? Né, e largado lá? Não, e aí ela vem amamentar de vez em quando, não é isso. Então a mãe junta do corpo, amamentando o tempo todo, dormindo em cima, aquecendo. Por que o nosso mamífero tem que ficar lá sozinho no quarto? Né? Quando você põe seu bebê ali sozinho no quarto, no berço, ele chora, o berço tem espinho? Não. O berço tem segurança. Qual que é a diferença do seu bebê estar ali no quarto para um filhote de leão, para um filhote de cachorro que vai estar ali no meio da selva e que pode ser comido por um bicho? Instintivamente, seu bebê pede seu colo, seu bebê pede sua segurança. A criança só tem manifestações que ela precisa, né? Então, assim, por mais que você não entenda o que ela precisa naquele momento, mantenha ela acolhida, mantenha ela segura. Isso vai ter um reflexo na adolescência, na idade adulta, extremamente importante. Da criança ser acolhida, da criança ter para onde ir, da criança ter segurança, né? Isso não mima. Isso forma uma pessoa forte, né? E a gente tem que entrar em muitas definições aí do que é força, do que é... Né? Com certeza. Larissa, muito obrigada pela sua presença. Foi ótimo estar aqui com você nesse momento de troca de experiências. E agora eu te pergunto, o que você poderia deixar aqui de mensagem para os nossos telespectadores? Alinhem suas expectativas como pais, para não se frustrar com as crianças. Conheçam o desenvolvimento infantil, para você entender o que seu filho está te manifestando, o que ele está te pedindo, o que ele está te mostrando naquele momento. Acolha muito a sua criança, para ela ter segurança, para ela ter uma saúde emocional boa, e conte sempre com a ajuda de um pediatra, de uma pessoa que você confie, que vai te ajudar, que vai te auxiliar, que vai te dar caminhos, que vai te apoiar, e vai estar ali do seu lado para vocês fazerem essa caminhada, porque uma caminhada é uma jornada da melhor forma possível. Esse foi o nosso podcast Fala Bonita. Fique com os próximos episódios. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Um abraço e fique com Deus.